A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel, a história de Davi. Hoje vamos para o capítulo 24. Ele é um pouco extenso, vamos falar do 1 ao 10 e depois 1 Samuel 1, do 12 ao 17, onde o tema é: às vezes pensamos que não é Deus, e é. Isso não justifica se você estiver fazendo uma coisa errada, grave, e não é Deus. Não, não é. Mas existem situações que o próprio Deus nos coloca, meio embaraçosa. Existem situações que Ele nos posiciona a fazer aquilo. É exatamente o que acontece hoje nessa história com Davi. Mas ele tem um propósito. Às vezes é uma cobrança. Por conta de uns, paga outros. Por aí vai. E cabe a gente a ter calma. Se Deus abriu uma porta e de imediato fechou, você descansa. Porque até nessa parte tem um propósito. Ah, Deus disse que era assim e foi tudo ao contrário. Porque o que ele não é, o que não é, ele faz ser. E ele traz à existência o que não existe. Então, às vezes, ele permite que as coisas fiquem confusas. Às vezes, ele permite que as coisas tomem uma nova direção. Mas uma coisa eu te garanto, que em tudo tem um propósito. E no final o nome dele é glorificado. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel. Levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vai e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Veja que aqui diz que Deus ficou irado com o povo e fez Davi pecar. Você entende que eu coloquei? Às vezes pensamos que não é Deus e é, porque aqui Davi pecou, mas foi direcionado por Deus. Mas tinha um propósito nisso. Isso não é para você estar pecando em pecados da carne e dizer que é Deus que não é. Não é verdade? Aqui foi outra história. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por toda a tribo de Israel, do norte ao sul do país, faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora. Que o Senhor viva para fazê-lo ver isso. Viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Ele entendeu que não havia necessidade. Afinal de contas, o povo estava ali, Davi administrava o povo, era o rei. E quem tinha a maior comando em tudo era Deus. Mas só que aqui havia um propósito, que era do próprio Deus. Porém, o rei fez com que Joabe e seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então, eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. O que me chama a atenção aqui é que Joabe não concordou, mas foi. Então, se um homem de Deus lhe deu uma ordem, o seu líder, obedeça. Se existe alguma coisa aí que você acha que não é Deus, ore, porque Deus está no comando de tudo. E Joabe obedeceu. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Atravessaram o rio Jordão, acamparam ao sul, a Oroé, a cidade do vale, do território de Gade. Dali foram para o norte a cidade de Jazé, continuaram até Gileade e chegaram até Gades, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan viraram a oeste para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralha, e dali foram a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, e fizeram até Beceba, na parte sul, e de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. Para eles foi cansativo essa contagem, mas eles foram. Porque eles estavam ali para obedecer o rei. Então, não só a gente obedece ao nosso líder, como a Deus. Mesmo que esteja difícil, mesmo que obedecer a Deus implique em dor, em humilhação, em apontação, em zombaria, fique na posição que Deus está mandando. Eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte:
800 mil em Israel e 500 mil em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. E ele disse: "O Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que eu fiz foi uma loucura." Realmente, o que ele fez foi uma loucura, mas estava na direção de Deus. Por isso que eu falei, às vezes pensamos que não é Deus e é Deus. Foi uma situação constrangedora, foi. Por quê? Porque quem comandava ali no geral em tudo era Deus. Então Deus sabia de tudo, mas só que Deus está virado com o povo. E usou o próprio Davi para pecar. E amanhã, na continuidade desse capítulo, você vai ver o motivo disso tudo. Então, aquele que Deus está mandando e que a gente não está entendendo, a gente obedece. Porque João 13,7 diz: "O que eu faço hoje, tu só entende amanhã." Então, não cabe a gente parar, nem questionar, nem revidar Deus. Ninguém é louco. Obedeça que é melhor. Aqui você vai ver outra situação que o próprio sacerdote julgou Ana. Veja, 1 Samuel 1, do 12 ao 17. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela. Veja que ela orou tanto tempo ali, angustiada, que o sacerdote começou a prestar atenção nela. E às vezes prestamos atenção nas coisas, né? Notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada. Olha outro julgamento aí. Aquele era Deus, mas o sacerdote julgou Ana mal. E Ana estava sofrendo. Não cabe a gente julgar, nem criticar. Deixar tudo no altar do Senhor, não é verdade? Porque chegou alguém, perdão, chorando muito na igreja. Se a pessoa não quer desabafar, só ore por ela. Não tire conclusões precipitadas para que amanhã você não se arrependa. Disse: "Até quando você vai ficar embriagada? Veja, se para de beber." Mas ela era o sacerdote. Mas veja, mesmo sendo homem de Deus, ele errou. "Senhor," veja que ela respondeu com calma, com prudência, com coerência. "Senhor," respondeu ela, "eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada." E eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Ela nem ficou com raiva do sacerdote e deu uma resposta muito calma. "Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora." Uma resposta sincera, não é verdade? Então ele disse: "Vá em paz e que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu." Veja que ele abençoou Ana. Ana não revidou, Ana não ficou revoltada e ele também o abençoou e profetizou a bênção dela que ela ia ter, que era seu filho Samuel. Então, irmãos, às vezes pensamos que não é Deus e é Deus. No caso de Davi, que Joabe achou que não precisava contar, mas era uma justiça de Deus com o povo de Israel e usar Davi naquele erro. Já aqui o sacerdote pensou, julgou ela como bêbada, mas ela não estava. Então, existem situações e situações, casos e casos. Cabe a gente servir a Deus com calma, com prudência. Cabe a Deus não estar apontando ninguém, porque cada um sabe sua dor, sua história. Cabe a gente obedecer ao Senhor, independente de não estar entendendo as ordens dele. Porque o que ele faz hoje, amanhã eu e você vai entender. Está lá em João 13,7. Porque ele sabe trabalhar. Ele trabalha no escuro, ele trabalha no claro. Ele conhece o dia de amanhã e ele sabe o que faz. Então, mesmo que esteja confusa com tudo que esteja acontecendo, só obedeça e adore, porque lá na frente você vai ver a glória do Senhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.